Olá, meus amores, gente linda do meu sexto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá certo? A nossa aula de hoje é conteúdo do objeto de estudo sobre o sistema respiratório. Mas hoje, no nosso componente curricular Ciências, a gente vai enfatizar as doenças do sistema respiratório. Então, se liga aí que tá na hora da aula. Assim como precisamos ter cuidados com os alimentos que ingerimos, nosso sistema respiratório também pode sentir as consequências do ar que respiramos. O ar atmosférico é repleto de partículas de poeira, bactérias e milhões de micro-organismos patógenos que causam doenças. Como respiramos esse ar, naturalmente pode ocorrer que esses micro-organismos penetrem nosso corpo através da respiração. Nosso corpo aqui possui alguns mecanismos para se proteger dessas doenças. Os pelos do nosso nariz, que retêm as partículas sólidas, as poeiras, por isso que forma aquele mucozinho. Pois é, isso aí é ajudando o nosso sistema respiratório a não ingerir tanta poeira, tá certo? Entre outros mecanismos que a gente vai ver aqui. Devemos ter alguns cuidados básicos para evitar contaminações, como lavar sempre copos, talheres e toalhas antes de usá-los, lavar sempre bem as mãos e tomar vacinas. Essas são algumas medidas que podem nos ajudar a não ter alguma doença do sistema respiratório. Nós estamos em uma época que estão se falando muito em lavar as mãos, bem lavadas, e também usar o álcool, ou o álcool gel, o álcool 70, para nos prevenir do coronavírus, que nada mais é do que uma doença respiratória. A doença que nós vamos abordar agora vai ser a asma bronquita, ou a asma apenas. Vai ser quando ela vai atingir o pulmão. Gente, olha um bronquilo normal e olha um com asma, um doente. Vocês estão vendo como obstrui muito a passagem do ar? Pois é. A asma é uma doença crônica, ou seja, que persiste ao longo do tempo, caracterizada por inflamação das vias aéreas dos bronquíolos, como vocês podem ver, né? O indivíduo que sofre de asma tem uma sensibilidade maior nos brônquios, e isto faz com que ameaças simples, como poeira e outras pequenas partículas, desencadeiem uma reação dos brônquios que se contrai, ou seja, vocês estão vendo na imagem que ele está se fechando. Para quê? Acaba de uma forma de proteção, mas quando ele se fecha, ele vai dificultar a passagem do ar. O paciente, então, apresenta o quê? Falta de ar, chiado no peito, provocado pelo estreitamento dos brônquios e dos bronquíolos. Vocês estão vendo como está se estreitando as imagens? Essa reação pode ser causada por vírus, bactérias, partículas de poeira, mofo, pelo de animal, até os ossinhos de pelúcia às vezes. É muito importante conhecer quais substâncias provocam a reação do indivíduo para evitar o contato. Por exemplo, há pessoas que até animais, gatos, como eu já falei, os pelúcia tende a ter problemas, porque eles acumulam muita poeira. Então, minha gente, todo cuidado é pouco, tá certo? A pneumonia é uma doença inflamatória causada por vírus, bactérias ou fungo, que também compromete os pulmões. Ou pela inalação de produtos tóxicos. O indivíduo com pneumonia vai ter o quê? Uma tosse com secreção, ou seja, pode até ter sangue misturado, gente, é sério. E febre muito alta, que pode chegar até 40 graus, calafrios e falta de ar ou dor no peito durante a respiração. Quando causada por bactérias, requer o uso de medicamentos que são os antibióticos para seu tratamento. Em casos mais graves, em crianças e idosos, pode ser necessária internação hospitalar, seja para controlar a febre alta, aliviar a dificuldade de oxigenação em virtude da secreção acumulada ou acompanhar o quadro do paciente em exames. Vocês estão vendo um alvéolo pulmonar, que são aqueles que fazem as trocas gasosas, sadio, e um doente. Olha, gente, como fica debilitado e altamente inflamado.
Uma doença que pode estar agora, vocês pensam, Nath, eu já sei tudo sobre isso, mas não tem como a gente não falar do Covid-19 ou coronavírus, como você preferir, que está afetando diferentes pessoas de várias maneiras, né? A maioria das pessoas está sendo infectada tem sintomas leves e moderados, mas algumas têm que ser hospitalizadas e algumas podem até morrer. Os sintomas são muito parecidos com uma gripe, porque são febre, tosse seca, cansaço. Podem as pessoas que têm um estado assim mais evoluído da doença ter dores, disenteria, conjuntivite, perda de paladar, olfato e até manchinhas na pele com erupções e feridinhas, que são as erupções cutâneas, tá certo? Já um sintoma bem grave que pode ocorrer realmente, que a gente ouve mais falar, é a perda e a dificuldade de falta de ar, dor no peito, perda de fala ou movimento. Se você estiver sentindo falta de ar, dor no peito e febre alta, procure ou recomende alguém a procurar. E minha gente, é muito importante o uso do álcool, lavar as mãos e o uso da máscara, tá certo? Em média, os sintomas aparecem após 5 ou 6 dias, depois de ter sido infectado com o vírus. Mas, dependendo da pessoa, pode levar até 14 dias, que é o período de incubação. Como eu disse, procure imediatamente, se tiver os sintomas dados, um hospital, clínicas médicas, tá certo? Pessoas que não têm, que têm apresentado, mas que têm um sintoma leve, podem até ficar em casa, em isolamento social, separado das outras pessoas. Mas é um período que leva até 14 dias. Aí vocês estão vendo o vírus do coronavírus, simultaneamente, vendo a área que ele vai atacar. Aqui eu quero que vocês vejam a radiografia, que é esse o raio-x de uma pessoa que, na letra A e na letra B, está com coronavírus. E na C e na D também está. O coronavírus é a parte branca, que já tem atacado. Ele vai causar uma inflamação parecida com a da tuberculose, em que a pessoa vai ver que os seus alvéolos vão ficar completamente inflamados e depois vão ser obstruídos com o passar do tempo. Para a gente tirar as dúvidas entre o que é uma gripe, um resfriado e o coronavírus. Os sintomas: febre, o coronavírus tem, resfriado às vezes tem e a gripe tem. Cansaço, às vezes uma pessoa com coronavírus tem, uma pessoa resfriada pode ter e uma pessoa com gripe tem. Tosse seca, uma pessoa com coronavírus tem, quem está resfriado uma tossinha de leve, quem está realmente gripado tem uma tosse seca também. Os espirros, uma pessoa com coronavírus pode ou não espirrar, uma pessoa resfriada espirra muito e uma pessoa com gripe raramente espirra. Dor e mal no corpo, uma pessoa com coronavírus tem às vezes, dependendo do sintoma e dos graus que ele está evoluído, uma pessoa com resfriado tem, a pessoa com gripe tem também. Então, minha gente, esses são os sintomas para você poder tentar diferenciar, porque por serem viroses, elas são muito parecidas. A grande diferença do coronavírus é que você viu, né, que às vezes, né, vai ter essa dor, estar e mal no corpo. E a gripe é aquela que a gente realmente tem aquela tosse. E o resfriado é só o popular, eu tô espirrando e com meu nariz com coriza, tá certo? A tuberculose, que é outra doença respiratória, é uma doença provocada por uma bactéria chamada de Koch. Normalmente atinge os pulmões, mas também pode acontecer de acometer outros órgãos do nosso corpo, como rins, meninges. Sua transmissão dá-se pela aspiração do agente infeccioso, que pode ser expelido por um indivíduo contaminado ao falar ou a tossir. Tá certo? O indivíduo com tuberculose apresenta o quê? Tosse prolongada, febre, cansaço, perda de peso, pode até cuspir o sangue ao tossir. Isso se acaba devido a uma nutrição deficiente ou hábitos pouco saudáveis, como fumar e ingerir bebida alcoólica. Pode também agravar o quadro quando o paciente usa antibióticos e não tem uma boa alimentação, tá certo? Geralmente, logo os primeiros início do tratamento vai aliviando, porque a pessoa sente muita fraqueza e muita falta de apetite, tá certo? Se não for tratada, vai lesionar o pulmão gravemente, mas tem tratamento com a vacina BCG, tá certo? E a radiografia consegue detectar a doença.
E é muito importante que tem esses fatores de risco que eu falei, da má alimentação, a desnutrição. Olha, minha gente, uma radiografia com uma pessoa com tuberculose. Vocês estão vendo essas partes esbranquiçadas, são as partes que estão altamente inflamadas, podendo, como eu falei, a pessoa, né? Vocês estão vendo que o pulmão, se eu não me engano, do meu lado direito, que será o de vocês estão vendo a quantidade de pus que tem aí? Gente, Brasil, é muita coisa, né? E uma dessas doenças que não pode faltar é a difteria, que é a inflamação das cavidades da faringe, causada pela bactéria Cyanobacter differium. Os indivíduos podem contrai a doença aspirando essa bactéria que é expelida de um indivíduo para o outro, né? Por meio da tosse, do espirro ou da fala. Também pode ser adquirida compartilhando objetos pessoais, como muitas vezes pode provocar um inchaço na região do pescoço, resultando em dificuldade ou mesmo bloqueio da função respiratória, porque vai ficar muito inchado e vai dificultar as vias respiratórias. O tratamento é feito com antibióticos ou intervenções médicas para ajudar o paciente a melhorar. Aqui vocês estão vendo imagens um pouquinho assim fortes, como vai ficar inchado. Tá vendo, ó, a mucosa? Aqui vocês veem que vão atingir, às vezes pode atingir até a pele da pessoa. Gente, Brasil, para vocês verem, estão vendo como tá inchado? Isso vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade respiratória. Pegando amígdalas, faringe, laringe, nariz e em alguns casos até a mucosa da pele. O sucesso é a soma dos pequenos esforços repetidos dia após dia, porque você está aqui lindo e maravilhoso e estudando para aprender. Então aproveite ao máximo. Qualquer coisa é só perguntar. Beijo!